Hoje, 30 de maio, é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Dia para a gente entender um pouco mais sobre essa doença, saber profundamente ali como que ela funciona, enfim, entender essa que é uma doença que infelizmente vem crescendo bastante, viu? No Brasil, estima-se 40 mil casos, uma incidência média de 15 casos para cada 100 mil habitantes. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora ao vivo com o neurologista Charlington Cavalcante. Ele já está aqui posicionado para conversar com a gente. Bom dia, doutor. Eu sei que o senhor está aí entre uma consulta e outra e muito gentilmente topou falar com a gente sobre esse assunto, porque realmente a gente precisa explicar, né, para a população, falar mais sobre esse assunto, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença e um ótimo dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui falando sobre essa doença que acomete quase 40 mil pessoas no Brasil. É uma doença que muitas pessoas ainda não conhecem e muitas vezes surge muita dúvida em relação ao diagnóstico, prognóstico, e quando procura isso na internet, acaba que a quantidade de informações deixa os pacientes mais confusos. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema hoje. O senhor falou agora sobre essa questão do número de casos, né? De fato, vem crescendo, as pessoas, vem sendo os números, né? O número de diagnóstico ele tem sido cada vez mais frequente, doutor. Eu também já queria saber se há um grupo de risco específico, se é uma doença que pode atingir qualquer idade, qualquer faixa etária, homens, mulheres, crianças. Perfeito. Então, o principal dado é que existe sim um aumento da prevalência, ou seja, o número total de pessoas que convivem com a doença atualmente. Isso se dá não só pelo diagnóstico cada vez mais precoce, devido aos métodos de imagem mais precisos, e também ao aumento da sobrevida desses pacientes, que graças aos tratamentos imunomediadores conseguem viver uma expectativa de vida muitas vezes igual ou um pouco menor do que a da população normal. Então, isso acaba gerando um aumento no número de pacientes que convivem com a doença, sim. Existe, sim, um grupo de risco em relação à doença. A esclerose múltipla é uma doença do grupo das doenças autoimunes. Portanto, a fisiopatologia da doença é relacionada ao sistema imunológico. Todas as doenças que estão relacionadas ao sistema imunológico costumam acometer muito mais pessoas do sexo feminino e é uma doença que costuma iniciar os seus primeiros sintomas entre 20 e 40 anos de idade. É um pouco menos comum na população pediátrica, mas é possível o diagnóstico em crianças menores a partir de 10 anos de idade. A gente pode falar de causas, doutor? Quais seriam as principais causas que levam a essa doença e quais os sintomas também, para que as pessoas possam identificar? É uma doença considerada multicausal. Existem mais de 30 genes possivelmente relacionados com o surgimento ou agravamento da doença, mas não é considerado uma doença herdada. Também existem alguns fatores de risco relacionados à exposição a alérgenos, exposição a substâncias ao longo da vida que poderiam desencadear reações inflamatórias anômalas do sistema imune, mas não é possível dizer exatamente qual é a causa da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que acomete diferentes áreas do sistema nervoso central, seja no encéfalo, no cérebro ou na medula. E os sintomas vão depender do local de acometimento em que está havendo aquela cicatriz. Os sintomas podem ser muito amplos, portanto, muito diversos, desde uma simples fadiga a alguma fraqueza de um grupo muscular, dores de cabeça, tonturas, vômitos, e esses sintomas não obrigatoriamente eles surgem todos ao mesmo tempo. A característica da doença é de progressão lenta e crônica. Portanto, os pacientes costumam ter surtos breves, de até algumas semanas, de diferentes sintomas, o que torna o diagnóstico da doença um pouco mais complicado, principalmente se avaliado por um médico que não conhece sobre a doença. É comum que os pacientes tenham o seu diagnóstico feito muito tempo depois do início dos sintomas, porque esses sintomas costumam ser, a princípio, transitórios. E aí, depois que melhora, fica como um quadro inespecífico, sem diagnóstico definido. Até que, alguns meses depois, surge um novo surto da doença, com sintomas possivelmente diferentes. E isso leva, às vezes, anos até que o paciente tenha seu diagnóstico realizado e iniciado o tratamento preventivo de novos surtos. O que acaba sendo um problema, né, doutor? Qual que é a orientação, então, para o nosso público para tentar identificar o quanto antes se sofre com a doença, se alguém
próximo é procurar um profissional, e que profissional, com que frequência, para que esse diagnóstico seja o mais rápido possível? Nem sempre os sintomas chegam a levar a pessoa ao pronto-socorro, mas o ideal é que no surgimento de sintomas neurológicos, em geral focais, portanto, uma fraqueza na mão ou um formigamento em alguma perna, que dure mais do que horas, deva levar o paciente à busca ao pronto-socorro. No pronto-socorro serão descartadas algumas doenças infecciosas ou inflamatórias que poderiam justificar aquele quadro. Uma vez descartadas as principais doenças mais simples, prossegue-se com um exame de neuroimagem. E aí sim, no exame de neuroimagem, junto com um exame neurológico adequado, é possível realizar o diagnóstico. Muitas vezes não no primeiro surto, mas pelo menos suspeitar se haverá algum risco de progressão daquele episódio. Portanto, o médico mais capacitado para a realização do diagnóstico é o neurologista, mas todo médico clínico deve suspeitar da doença no surgimento de sintomas neurológicos focais recorrentes. Ou seja, está sempre ali em busca de um profissional, fazendo os famosos check-ups, se possível, para caso observe alguma diferença, algo estranho no corpo, já ser encaminhado para o especialista, né, doutor? Existe alguma forma de prevenir, de evitar a doença ou até mesmo de afastá-la, né, o máximo possível? Uma alimentação mais adequada, hábitos, né, diários que possam ajudar a prevenir ou até mesmo evitar a doença? O que se sabe atualmente é que não existe uma coisa específica que possa evitar a progressão da doença, mas é comprovado cientificamente que estilo de vida mais saudável, alimentação menos industrializada, atividade física regular e sono reparador são fatores protetores em relação à incidência da doença. Portanto, o estilo de vida saudável é algo que pode ser feito para evitar a instalação da doença e sua progressão. Para tudo, na verdade, né, doutor? E só para a gente encerrar, como que a gente pode melhorar, como que essa pessoa já diagnosticada com a esclerose múltipla pode melhorar a qualidade de vida? Bom, uma vez diagnosticada a esclerose múltipla, é necessário identificar qual seria o melhor perfil de medicamento protetor para os novos surtos. Como a doença ocorre, na maioria das vezes, em surtos intercalados com remissão total, existem medicações que podem prevenir esses surtos. São medicações imunomoduladoras. Existem medicamentos que são em comprimido, outros que são injetáveis. Esses injetáveis podem ser de forma diária, semanal ou até mensal. Então, cada paciente, de acordo com a idade, do grau de acometimento e a agressividade das lesões da doença, vai ser identificado qual que é o melhor método de tratamento. Uma vez iniciado o método de tratamento, é esperado que a pessoa viva muitos anos da sua vida sem um acometimento grave. Portanto, a história natural da doença muda a partir do momento em que se inicia o tratamento profilático, o tratamento em que evita que novos surtos da doença aconteçam. Muito obrigada, doutor Charlington Cavalcante, neurologista, que separou um pedacinho ali do seu tempo entre as consultas para conversar com a gente sobre esse assunto extremamente importante. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Eu que agradeço, Juliana. Tenham todos um bom dia. Ótimo dia para o senhor também. É uma das melhores formas, né, da gente saber lidar com alguma coisa, isso incluem as doenças, é o conhecimento, é a informação, e esse é o nosso objetivo quando a gente traz esses profissionais para falar sobre determinadas situações. Hoje a gente aproveitando esse dia 30 de maio, dia da esclerose múltipla, para a gente falar sobre entender, na verdade, um pouco mais sobre essa doença que ainda está sendo muito estudada, para que esses especialistas possam entender a melhor forma de ajudar as pessoas que sofrem com essa doença. Mas a informação já ajuda bastante.